Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E sabe qual é a nossa aula hoje? É a 44. Sou a professora Vilma Mendonça. Vem comigo conhecer a nossa aula. Assim será a nossa aula de hoje, super preparada para você. Então vamos agora, sabe para onde? Para a hora de estudar. Então vamos lá? Vamos ver o que nós temos hoje, que nós vamos estudar tudo sobre gráfico? Então vem comigo para a gente ver, vem! Todas as informações contidas no gráfico nos ajudam a interpretá-las com qualidade, conhecendo os elementos do gráfico. Que tipo de gráfico é este? Você já observou aí? Gráficos de barras. Você observou por que ele é gráfico de barras? Gráfico de barras e de colunas. Observem, colunas. Gráfico de barras e de colunas. Quais os elementos que o compõem? São variáveis categóricas. O que é isso? Nós nos vimos com legendas, com títulos, título do gráfico, da pesquisa, fonte de dados, onde foi que nós encontramos essa pesquisa, onde foi feito, e eixo de dados. Qual é o título deste gráfico? Para que serve o título do gráfico? Vocês viram que é preferência de roupas das meninas? Para que serve? Para identificar a pesquisa, o que foi pesquisado. Nesse caso aqui, a roupa das meninas. O que representa a linha horizontal do gráfico? Olha aqui, ó, linha horizontal. O que representa? Os elementos pesquisados. E a vertical? A vertical, o que representa a linha vertical? As quantidades, as respostas, né? Aqui são as quantidades e aqui foram os itens pesquisados. Para que serve a legenda? Para facilitar a leitura e interpretação, identificar os elementos pesquisados e as quantidades. A legenda vai mostrar a quantidade de elementos pesquisados. De onde foram coletados esses dados representados no gráfico? Qual é o elemento que descreve isso? Então, de uma pesquisa realizada em uma escola com os meninos do terceiro ano. Foi lá que foi coletado, né, os dados representados no gráfico. Aqui a fonte, onde foi encontrado, onde foi pesquisado, lá na turma do terceiro ano. Com quem? Com as meninas. O que foi pesquisado? A preferência de roupa das meninas. Quantas pessoas responderam a pesquisa? Como podemos saber disso? Como podemos saber? Nós vamos somar todas as pessoas que pesquisaram, que no total foram 26. Observando os elementos pesquisados dispostos nas linhas e quantidades apresentadas no eixo vertical e horizontal. No eixo vertical, eles mostram aqui toda a quantidade de pesquisa, da pesquisa. O que descreve a fonte de dados? Onde está a fonte de dados? A fonte de dados da pesquisa, de onde essas informações foram tiradas. Fonte de dados da pesquisa. De onde foi tirado? Foi tirado lá da turma do terceiro ano. Essa fonte de dados descreve a preferência de roupa das meninas. Lá na fonte de dados, o que foi que aconteceu? Identificou, descreveu aqui a fonte, o que as meninas preferiam. Lá é a fonte de dados, lá é a fonte de dados. O gráfico anterior
nós estávamos falando da preferência de roupa das meninas. E estava muito bem explicado, explicamos direitinho para que você possa entender tudo direitinho, tá bom? Tá entendido? Então vamos para esse nosso próximo exemplo. Olha o gráfico de Gabriel e Gustavo. Gabriel e Gustavo jogam em equipes diferentes. O desempenho da equipe no campeonato é mostrado nos gráficos abaixo. Então, observem aqui, ó, o desempenho da equipe de Gabriel e desempenho da equipe de Gustavo. Então, observe, aqui eles têm derrotas, empates e vitórias. Aqui mostra quanto tem de derrota, aqui quanto tem de empates e aqui quanto tem de vitórias. A mesma coisa é no Gustavo. Derrotas, empates e vitórias. Então agora vamos para as perguntas. Para ver se você observou. Permanece aí o gráfico para você observar. Então vamos para a pergunta. Quantas derrotas teve a equipe de Gustavo? Perdão. Quantas derrotas teve a equipe de Gustavo? Você vai olhar lá na equipe de Gustavo e ver quantas derrotas. Letra B. Quantos empates teve a equipe de Gabriel? Agora, empate na equipe de Gabriel, você vai observar aí. E na letra C, quantas vitórias teve a equipe de Gustavo? Já vai lá, vitória de Gustavo, observem. E na letra D, quantas derrotas teve a equipe de Gabriel? Derrotas, equipe de Gabriel. Então, vamos ver como é que ficou todas as respostas desse gráfico. Olha aí, ó. Letra A, quantas derrotas teve a equipe de Gustavo? Derrotas? 2. Olha aí, ó. Vai na horizontal e procura na vertical. E quantos empates teve a equipe de Gabriel? 4. 4 empates, equipe de Gabriel. Empate, equipe de Gabriel. Quantas vitórias teve a equipe de Gustavo? Vitória, equipe de Gustavo? 4 também. E quantas derrotas teve a equipe de Gabriel? Derrota, equipe de Gabriel? 1. Então, certíssimo. Você também que está acompanhando atentamente acertou tudo. Então, vamos para o próximo exemplo. Agora observe o gráfico e responda. Observe e vá logo atentamente respondendo comigo. Por quê? Porque nós temos aí, ó, no verde, vermelho, azul e preto, todo já marcado no gráfico. Então, o gráfico é de quê? Materiais para reciclagem na escola nova. Então, material vidro. Vidro, quantos? Olha aqui, observe. Tem o numeral. Observem, tá? Porque vamos fazer as perguntas. Observou bem o gráfico? Então vamos para as perguntas. Letra A. Quantos quilos de vidro recolheram? Vidro, olha aqui, ó. Letra B. Qual foi o material mais recolhido? A tabela mostra, ela te identifica, ela te mostra o material mais recolhido, no caso aqui do material para reciclagem. E letra C, qual foi o material menos recolhido? Qual foi, na letra D, o material que pesou 40 quilos? Vamos ver se você acertou tudinho isso, observando aqui o gráfico? Então, muito bem, assim mesmo como a gente estava mostrando. Quantos quilos de vidro recolheram? 80. Qual foi o material mais recolhido? O metal. Qual foi o material menos recolhido? O plástico. E qual foi o material que pesou 40 quilos? O material que pesou 40 quilos, olha aqui, ó.
Também o plástico. Muito bem, como você está atento, hein? Respondeu, foi tudo. Então vamos para o nosso próximo exemplo, mostrando aqui o gráfico. Observe o gráfico que mostra os vegetais preferidos pelas crianças do terceiro ano. E assinale a resposta correta. Olha o terceiro ano comendo os vegetais aí. Que bom, parabéns para vocês. Observaram? Olha o gráfico com o nome dos vegetais. E aqui nós temos a quantidade. Então tem toda a informação. Os vegetais mais a quantidade. Vamos ver como foram as perguntas? Letra A. O vegetal preferido das crianças é o tomate? Então vamos ver o tomate. Tomate. Será que foi o tomate? Só tem 8 crianças que preferem tomate. Quando você olha para a coluna, você já vê qual foi o vegetal mais preferido aí. E nesse caso aqui foi o alface mais preferido. Letra B. É 26 o número de crianças que prefere tomate e alface? Então, tomate tem 8 crianças que preferiram alface, tomate e alface 18. Se eu juntar 18 com mais 8, 8 mais 8, 16, sobre uma dezena. Então, vamos lá. 1 mais 1, 2, 26. É o número de crianças que prefere alface e tomate. Então, vamos ver qual foi a resposta? Olha como vocês acertaram. Eu somei o resultado dos 2 vegetais que estavam pedindo. Na letra C, diz, são 10 as crianças que gostam de brócolis, cenoura e berinjela? Brócolis foram 3. Cenoura 3, berinjela 3, então foram igual a 9 crianças e aqui está pedindo 10, então não está correto. Na letra D, pergunta, a rúcula e o agrião foram escolhidos por 3 crianças? Rúcula e agrião nem foram votados, então a resposta certa realmente é a letra B. Então agora vamos para o nosso próximo exemplo, porque você já começou a entender tudo. Vamos lá? Aqui, a biblioteca da turma do terceiro ano tem uma prateleira e alguns livros. São 58 livros e esse número cresce sempre que um aluno traz para doar para a turma. Observe o gráfico com os gêneros dos livros que eles têm em sua biblioteca e assinale a alternativa que indica os livros de maior e de menor frequência, respectivamente. O que é maior frequência? É o maior votado ou de maior preferência? De menor frequência é aquele que foi menos votado, que tem pouca preferência. Então, vamos para as perguntas. Letra A. História e aventura? Letra B, aventura e colorir? Ou letra C, histórias e colorir? Ou letra D, histórias e animais? Então vamos lá, vamos identificar aqui no gráfico qual foi a de maior preferência. Sempre de 2, histórias, temos 26 alunos que gostam de história. E o outro mais votado quem foi? História e aventura, que tem 12. Então, foram os 2 mais votados. Qual é a nossa pergunta? A pergunta é, observe o gráfico com os gêneros dos livros que eles têm em sua biblioteca e assinale a alternativa que indica os livros de maior e menor frequência. De maior frequência, nós temos história e aventuras. É isso? Então, vamos ver se é essa mesma resposta certa. História e aventura. De maior frequência. Tá certo? E de menor frequência, quem foi? De menor frequência, você vê aquilo que o aluno preferiu menos, que é o colorir e o didático. Mas a pergunta era de maior frequência, então tá aí. A resposta certa é história e aventura. Muito bem? Então vamos para o nosso próximo exemplo.
O gráfico mostra o número de pontos que cada jogador da seleção de basquete do terceiro ano A marcou no final do campeonato da escola. Sabendo que todos os jogadores fizeram pontos, responda. Você vai observar aqui que temos vários jogadores e na vertical o número de pontos que eles fizeram. Então, vamos para as nossas perguntas? Quantos jogadores participaram dos jogos? Então, você observe que na horizontal está o nome dos jogadores e na vertical a quantidade de pontos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogadores. Quem fez mais pontos? Observe na coluna que fizeram mais pontos. Quem foi? Aqui nesse caso foi Rafael. Rafael que fez mais pontos. Quem fez menos pontos? Vamos olhar aqui na coluna? Então, quem fez menos ponto aqui foi Fred. Fred fez menos pontos. E na letra D, quantos pontos Breno fez a mais que Tiago? Breno, vamos encontrar Breno. Breno fez 9 pontos e Tiago fez 5 pontos. Se ele fez 9 e o outro fez 4, qual é a diferença de pontos? 5 pontos, então a diferença é 4 pontos que Breno fez a mais que Tiago. Tá certo? Já sabe identificar agora no gráfico, na horizontal e na vertical? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Observe o gráfico e responda. Observe que o gráfico está bem identificado tanto na horizontal quanto na vertical, com os números dos pontos. Então, o título é Venda de Lanches. Então, vamos para as perguntas. Quantos lanches foram vendidos nos seguintes meses? Observe que aqui embaixo tem os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, quantos lanches foram vendidos nos seguintes meses? Então, vamos identificar aqui o mês de janeiro, quantos lanches foram vendidos? Foram vendidos 600 lanches. E em fevereiro? Aqui identificou 400 lanches em fevereiro. E em março? Vamos lá? Identificou? Já sabe como identificar agora? Temos 200 lanches. Em abril? Foi abril, vamos lá? Somente 100 lanches. Maio? Olha, maio tem 500 lanches. E junho? Junho identificou 300 lanches. Muito bem. Letra B. Em qual mês foi vendido mais lanches? Se você identificar na coluna, você vai ver que foi janeiro que foi vendido mais lanches. Foi no mês de janeiro. Em qual mês foi vendido menos? Menos lanche foi em abril. Já conseguiu identificar como é que eu procuro as informações nos gráficos, informando no horizontal e no vertical? Então, entendido? Vamos para o nosso próximo exemplo. Na turma de Vanessa foi feita uma pesquisa com esta pergunta: o que você prefere assistir pela televisão? Desenho, esporte, jornal ou filme? O título: Programa de televisão preferido? Com base nos dados obtidos, foi elaborado o gráfico ao lado, no qual foram separados votos de meninos e meninas. Pela legenda, o verde são meninos e o laranja são meninas. Então, observaram? Desenho de meninas e meninos, jornal, filme, esporte. Então, vamos para a pergunta. Letra A. Quantos meninos votaram em esporte? Vamos dar uma olhada aí. Quantos meninos votaram em esporte? Observando aqui que os meninos... Olha aqui, ó.
Quantos meninos votaram esporte? 5 meninos. Letra B, quantas meninas há na turma? Então, o que eu faço? Eu vou procurar quantas meninas, eu somo todas as quantidades de meninas, que foi igual que temos aqui, ó, igual a 14 meninas participaram dessa pesquisa. Quantos alunos há na turma? Na turma toda eu contei, tem 29 alunos. Como você sabe, vou contar tanto menino quanto meninas. Letra D. Qual foi o tipo de programa mais votado pelos meninos? Então, a minha maior barra 5. Qual foi? O esporte foi o preferido na pesquisa dos meninos. Tá certo? Muito bem. Vamos ver se tá certo mesmo. Olha que legal! Agora tudo certinho, vocês acertaram aí, olha, como vocês já sabem encontrar as informações num gráfico. Vamos para o nosso próximo exemplo? Então, observe aqui o nosso gráfico, cheio de informação de lendas. Mas vamos ver o que aconteceu com esse terceiro ano. Os alunos do terceiro ano do turno matutino fizeram uma pesquisa na escola para descobrir sobre as lendas preferidas de todos os estudantes daquele turno. Com os dados obtidos, construir o gráfico de coluna. Então, observe aqui o gráfico de coluna com todas, as lendas preferidas dele. Então, preferência dos alunos é o título. Preferência dos alunos está lá em cima do seu gráfico. Observe o gráfico e responda as questões a seguir. Qual é o título do gráfico? O que tem lá em cima? Preferência dos alunos. É o título desse gráfico. Do que se trata? Da escolha preferida dos alunos sobre o quê? Sobre lendas. Quem promoveu a pesquisa? Foram os alunos do terceiro ano do turno matutino. Agora vamos ver aqui no gráfico a preferência. Como ficou a preferência dos alunos do terceiro ano lá do turno matutino, que pode ter sido da sua escola? Então vamos lá. Olha a Cuca. Quantos pontos a Cuca tirou? Sabe quantos votaram na Cuca? 25 alunos. E o Curupira? O Curupira tem 30 pontos. E o lobisomem? Lobisomem tem, 5 pontinhos. E a Yara conseguiu 20 pontos. E o Saci? Olha quantos pontos a preferência pelo Saci? 35 pontos. E a mula sem cabeça? A mula sem cabeça ficou entre 10 pontos. Então foram o gráfico construído pela turma do terceiro ano em forma de quê? Em forma de colunas. Quem foi mais votado aí? Foi o Saci. Quem foi menos votado? O lobisomem. Você pode fazer inúmeras perguntas para descobrir o que tem a preferência aqui no seu gráfico de coluna, que foi a nossa aula de hoje. Então, tá divertido? Vamos para o nosso melhor momento? O quê? Escolher as lendas? Não! Vamos para o Exercitando! Agora, para o Exercitando, vamos então para a atividade 1. O gráfico corresponde ao número de presentes que cada criança ganhou no Natal do ano passado. Observe o gráfico e marque a resposta certa. Quantos presentes Pedro e Débora ganharam juntos? Opção A, 10. Opção B, 12. Opção C, 7. Ou opção D, 9. Você vai observar o nome de Pedro e de Débora e vão ver juntos quantos presentes ganharam ano passado. Vamos para a questão 2. Observe o gráfico e marque a resposta certa. Qual a brincadeira foi mais votada aqui neste gráfico? Então, letra A, bolinha de gude. Você vai olhar lá na bolinha de gude e ver quantos pontos foram.
Letra B, amarelinha? Letra C, esconde-esconde? Ou letra D, cabra cega? Você vai olhar no gráfico e ver qual foi o mais votado e marque a resposta certa. Então, vamos lá fazer o exercitando, que está super facinho, com os gráficos preparados, colorido, para você responder tudo certinho ali. Vou te dar um tempo, daqui a pouco eu volto com você. Então, vamos lá.
Já tudo respondido? Poxa, que legal! Mas vamos ver onde foi que você marcou a resposta certa. Confere comigo, vem! Na atividade 1, o gráfico corresponde ao número de presentes que cada criança ganhou no Natal do ano passado. Observe o gráfico e marque a resposta certa. Quantos presentes Pedro, cadê Pedro? E Débora ganharam juntos? Débora. Vamos lá, Pedro ganhou 3 presentes. Débora ganhou 6. Então, quantos eles ganharam juntos? Foi a letra A? Foi a B? A C ou a D? Qual foi a resposta sua? Vamos lá? Isso, muito bem! Como você é esperto, aprendeu tudo sobre gráfico, né? Então, vamos lá para a atividade 2. Observe o gráfico e marque a resposta correta. Qual a brincadeira foi mais votada aqui nesse gráfico? Então, letra A, bolinha de gude, letra B, amarelinha, letra C, esconde-esconde ou letra D, cabra cega? Observando o gráfico, nós temos pula corda. Vamos logo ver qual foi a mais votada. Aqui eu tenho o nome, né, na horizontal, e na vertical, a mais votada, quem foi? Será que foi isso mesmo, amarelinha? Então vamos ver qual foi a resposta certa. Muito bem, a amarelinha foi a mais votada. As crianças preferem brincar de amarelinha. Muito bem, parabéns para você. Isso mesmo, acertou tudo. Gráfico, ó, está no papo gráfico. Tudo colorido, tudo respondido, mas vamos para o resumo do conteúdo. Já vimos? Vamos ver agora o que nós aprendemos hoje, aqui no resumo do conteúdo. Então vem comigo. Aprendemos que gráficos são formas eficientes de mostrar informações. Agora veja esse gráfico que mostra as preferências de alimentos de um grupo de 21 pessoas. Entre elas, 10 prefere alimentos salgados. Então vamos ver quantos preferem os doces? Ajudem aqui a professora Vilma a completar o gráfico. Então vamos lá. Se 10 pessoas, né, preferem o salgado, como são 21 pessoas, quantos vão preferir os doces? As 11 pessoas, né? Então vamos lá. Vamos completar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 pessoas preferem doces. Muito bem. Assim, olha, o gráfico simples. Qual é o título desse gráfico? Preferências, sabor dos alimentos. Eles ou preferem salgado ou doce. Você faz um gráfico desse, pronto. Coloca a quantidade de pessoas que preferem o salgado e coloca a quantidade de pessoas que preferem doce. Faz uma pesquisa aí na sua casa. E nós vamos ver o que foi a preferência. Aí, então, você tirou todas as suas dúvidas? Já sabe como construir um gráfico? Faz a pesquisa, constrói teu gráfico e faz as perguntas e marca a resposta certa. Tá tudo certo? Tirou dúvidas? Então vamos para nossas considerações finais. Olha! Mais lendas? Não, nossa aula acabou por hoje. A nossa aula acabou, mas vamos ter mais aula informando você sobre gráfico, tabelas e assim por diante. O que eu quero dizer é que estou muito feliz com o seu aprendizado. E quero agradecer a Deus, a você, a família toda, a nossa equipe que trabalha em prol, sabe o quê? De levar informações para você. Informações em forma de gráfico, em forma de tabelas, gráfico de coluna, gráfico de barra. Aprendeu tudo? Tá tudo certo então. Mas quero te fazer um convite. Para quê? Para nossa próxima aula. Então, convidado? Vou te esperar lá. Então, vamos lá? Até lá, ó. Tchau! Beijo para vocês!